Recebemos aqui no estúdio o escritor João Luiz Anzanello Carrascosa, professor de redação publicitária na Escola de Comunicações e Artes da USP. Recebeu 3 vezes o Prêmio Jabuti, 4 vezes o Prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, 3 vezes o Prêmio da Fundação Biblioteca Nacional, além do Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, o Prêmio Candango de Literatura e o Cátedra Unesco. Lançou em novembro pela Maralto Edições o livro Fronteiras Visíveis, com a artista visual Juliana Monteiro. A obra entrelaça literatura e fotografia e conecta o leitor com a efemeridade da existência e as fronteiras que separam a vida e a morte. Boa tarde, professor João Carrascosa. Boa tarde, é uma alegria estar aqui com você, Alcir, também com a Maria Clara. Vamos falar então? É isso aí. Também aqui conosco a professora Maria Clara Paixão, docente do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. É coordenadora do projeto MAP, Mulheres na América Portuguesa, mapeamento de escritos de mulheres e sobre mulheres no espaço atlântico português, a partir de métodos das humanidades digitais. É líder do grupo de pesquisas Humanidades Digitais, coordenadora do Laboratório Virtual de Humanidades Digitais e do Corpus Carolina, que ela vai explicar para vocês do que se trata. É editora da revista Filologia e Linguística Portuguesa. Boa tarde, professora Maria Clara. Boa tarde, Elson. Uma alegria estar aqui com você e com o João. Legal, gente. Vamos começar a nossa entrevista e eu começo falando um pouco sobre a inspiração. Os jovens autores e aqueles que aspiram produzir uma obra literária buscam inspiração nos que chegaram antes e por isso gostaria de saber do escritor João Carrascosa qual é a sua inspiração para produzir um texto literário e como é o seu processo criativo. Coisa difícil, hein, de falar, hein? Mas vamos lá. Eu penso que a inspiração, na verdade, ela é um disparador, é um tema que você pode colher na vida, no mundo, uma resposta que você pode estar dando para a sua convivência, o espaço no qual você habita. Pode ser algo de muito visceral, algo muito da sua própria existência, mas é algo que você precisa fazer, ou seja, você que tem um trabalho com a palavra se sente em estado a fazê-lo e não a não fazê-lo. Como se dizia, eu tenho que fazer. E assim, o processo, o próprio nome diz, ele não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. Você pode, por exemplo, na hora de construir uma obra, você vai fazendo aos poucos, você não tem totalmente a luz dessa obra, ela vai se revelando aos trechinhos, né? Como um pouco é a vida, um dia, outro dia, não vem tudo pronto. Você vai buscando soluções, você vai criando, você vai edificando e, portanto, é um processo, ou seja, tem etapas, mas elas vão se consolidando. Nesse caminho, por vezes, você vai renunciando a algumas coisas, outras você vai tendo que encorpar, você vai tendo que estudar, pesquisar para poder dizê-lo. Então é uma coisa do cotidiano, não é algo que eu acredito que seja vamos dizer, uma situação mágica, tanto para começar a criar quanto para depois seguir criando. Se você, por exemplo, tem uma concepção de um romance, não foi uma inspiração, me inspirei. Aos poucos você foi constituindo personagens, vamos dizer, por vezes mentalmente, situações, tramas, alguns pontos do enredo, alguns gomos de cenas. E aí você vai, na hora que você começa a sentar e fazer. Então, não foi, a faísca vem, mas a faísca, por si, ela se apaga. Você precisa constituir a partir dela uma fogueira. A fogueira é o processo, aos poucos você ir colocando outras palavras, outros capítulos, você dando, então, alimento a esse momento de sair, né, de pôr algo no papel. Eu penso que é por aí. Bacana. Professora Maria Clara Paixão, qual é o foco das suas pesquisas em linguística? Explica também para o nosso ouvinte o que trabalha esse campo de estudo. Também uma pergunta respeitável essa. Eu acho até interessante responder essa pergunta depois do João falar do processo criativo, porque acho que, antes de tudo, vamos lembrar que o pesquisador em ciência, ele parte de uma curiosidade, né? Ele tem uma pergunta, ele se interessa, ele
tem também alguma fagulha, né, por trás do trabalho científico. Claro que o trabalho científico é um pouco mais triste do que o trabalho criativo com a palavra, como o João relatou tão bem, mas no caso da linguística, quem se interessa por linguística não deixa de partir dessa fagulha, da curiosidade do que é a palavra, né, do que é o sentido. O que é isso que nós fazemos tão inconscientemente, diariamente, construímos e criamos sentidos e discursos? Como que nós fazemos isso? Quais são os condicionantes sociais, culturais, cognitivos e até mesmo biológicos dessa nossa capacidade de produzir sentido? Então, talvez essa seja a resposta mais ampla possível para o que é que faz a linguística. A linguística parte dessa pergunta, dessa curiosidade sobre como se constrói o sentido. É uma pergunta que surge muito antes de surgir uma ciência chamada linguística, né? Existem várias investigações e passeios filosóficos muito importantes em torno do sentido. Mas a linguística, ela surge como ciência assim denominada a partir do século XVIII, XIX. A gente costuma marcar o século XIX como o começo da linguística como ciência, ou seja, e o que teria em contraste com isso que eu falei antes. Um campo que se forma com a ambição, vamos dizer assim, de construir um aparelho metodológico, um conjunto de premissas e métodos comuns a uma comunidade de investigação que consiga perseguir, vamos dizer, essa curiosidade de uma forma sistemática, reproduzível e que possa ser ampliada para outros pesquisadores também. Então, como você vê, um campo muito amplo a linguística, porque essa perseguição do que é o sentido. E ela acaba se subdividindo em diferentes especialidades, como é normal nos campos científicos a partir da modernidade, né? Então, existem campos que se interessam pela semântica, ou seja, mais puramente pela questão do sentido. Existem campos que se interessam pela estrutura da língua, estudos gramaticais. E existem o que a gente chama dos campos correlatos ou afins, como, por exemplo, a psicolinguística, que se interessa fundamentalmente pelas nossas relações cognitivas com a linguagem. Ou mesmo, por exemplo, mais recentemente, a neurolinguística, que se interessa pelas nossas relações cognitivo-neurológicas com a linguagem. E outros campos um pouco mais antigos, que seria o caso do meu campo inicial de trabalho, que é a linguística histórica, que se pergunta assim, sim, então nós temos essa capacidade da linguagem, nós nos comunicamos, nós fazemos sentido, nós construímos discursos, e como foi isso em outras épocas? Como que a língua vai passando pelo tempo, vai mudando, por que muda, por que não muda, e como cada falante das diferentes e inúmeras gerações de falantes de cada língua vão construindo diferentes sentidos. Então, o meu campo de investigação inicial é esse, a história da língua. Essa foi a minha pergunta. Como que acontece isso? Como que a língua tem tempo? Né? E aí disso saem diversas investigações que ainda hoje continuam muito em pauta, apesar da linguística histórica ser alguma coisa estudada há muito tempo, mas nós ainda não respondemos as nossas perguntas, né? Isso é bom porque sempre vai ter investigação para fazer, né? Professor João Carrascosa, você lançou no final de 2023 o livro Fronteiras Visíveis. Em sua nova publicação, trabalha com o limiar que separa a vida e a morte. Conte um pouco para o nosso ouvinte como você trabalha esses temas na literatura. Esses temas são da vida, né? Então a gente acaba tendo que enfrentar alguns autores com mais proeminência ou com mais constância, ou outros com menos frequência e tal. Para mim são temas que são complementares, digamos, esses vetores duais. E nesse livro, propriamente, que a gente chama de Fronteiras Visíveis, né? Que fiz com Juliana Monteiro, fotógrafa, a gente buscava trabalhar com uma experiência de livro que não fosse simplesmente convencional. Tanto que os contos que tem nesse livro, eles são alocados em duplas. Eles, digamos, versam sobre o mesmo tema, são 7 pares de contos,
E nessa dupla existe um tema que é comum, mas os personagens são distintos e a forma como a história se dá, por vezes é controversa, por vezes vamos dizer, é sobreposta, por vezes é extrema, por vezes se contradiz. Porque é isso que a gente encontra. E nesse livro ela trabalhou as fotografias também com 2 ensaios. Porque a ideia era justamente criar essas fronteiras. As fronteiras se criam com dois pontos, né? E, de certa maneira, depois esses pontos se misturam. A fronteira, ela vai se diluindo, né? Ela vai se esfarelando, vai se desterritorializando também, mas né? Existe a vida e existe o ponto final, né? E com 2 belíssimos ensaios fotográficos que vão por meio de fotografias criando cenas. Quando você gira as folhas do livro, você cria uma cena. Parece de uma mulher indo né? pro mar e uma criança saindo do mar. Então não são só essas cenas. Por que trabalhar com preto e branco? Por que o mar está de um jeito? Por que a pessoa está sorrindo ou não? E também dá uma ideia de círculo. Se entra alguém no mar e se sai alguém jovem, né? Se entra alguém que foi e vem alguém para o mundo. Então, os temas foram muito profundamente trabalhados nesse livro. Acredito que eles aparecem na minha obra de forma um pouco mais difusa, em contos, às vezes em romances. Nesse livro, especialmente, a gente trabalhou um pouco menos o dramático e mais o trágico. Justamente pela ideia de que as coisas têm um corte de entrada no mundo, né? Que a gente diz que é sair da inexistência e vir para o ser. E depois a gente tem um outro corte, que é saindo do ser e indo para a inexistência. São como diz o Machado de Assis, a vida é uma distância, né? Ou um espaço entre 2 nadas, né? Se bem que eles chamam isso de 2 escuridões, né? Então foi dessa maneira. Eu acredito que às vezes depende também do momento que a gente está, né, atravessando a nossa vida, que você puxa mais um tema relacional à vida profundamente, aos nascimentos, aos crescimentos, aos desenvolvimentos, à maturidade. E há outros instantes também que você está, né, no seu contexto, pede um texto diferente, pede um texto de final de coisas, de final de ciclo, de morte simbólica, né, de coisas que vão terminar, que chegam efetivamente à sua finalização, que precisam de fechar, serem abotoadas. E, então isso varia muito, né, em função da nossa existência, do que a gente está enfrentando, né, da pergunta que a gente está fazendo, né, Maria Clara, que a gente também faz, né? Como ela falou, da problematização da ciência é também um pouco do artista. Quando diz que a gente dá uma resposta para o mundo, é porque a gente sentiu, bom, diante disso que eu estou vendo, o que eu posso fazer? Como que eu respondo a isso? Acaba sendo o resultado, uma obra, justamente também de uma, às vezes, auto-pergunta. Você te diz, bom, mas está acontecendo tal e tal coisa, e o que você faz diante dessa... Então, você acaba escrevendo uma história que tem mais de você ou não. Muitas vezes você vai também, como o próprio cientista, você vai pesquisar, você vai buscar, você vai encontrar aqueles que já transitaram por esse assunto, que já tiveram uma obra com envergadura, que vai às profundezas, para você também aprender, para você também ver como que a arte é um resultado do espírito humano coletivo, que durante muito tempo vai se consolidando. Então, se outros caminharam e encontraram aquela saída, você também vai buscando aprender com eles e encontrar também o seu caminho. Nossa, muito poético, né? E o seu livro, você trabalha muito essa questão, né, dos sentimentos, né? Vamos dizer assim. Professora Maria Clara, você desenvolve um trabalho muito importante com textos de mulheres e sobre mulheres. São textos raríssimos que datam de 1500 a 1822. Conta pra gente como que é esse trabalho. Esse é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho. Ele existe desde 2017, é coordenado por mim e pela professora Vanessa Martins do Monte, que também é minha colega no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, e nós somos atualmente cerca de 10 pesquisadoras bolsistas dedicadas, e mais um grupo grande de pesquisadoras colaboradoras. Ele começou em 2017 como um projeto aqui da USP, do programa PUB que nós temos na USP, Programa Unificado de Bolsas.
E hoje é um projeto financiado pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E esse projeto começou com uma curiosidade da professora Vanessa e minha, que estávamos já trabalhando na pesquisa com textos históricos do português há muitos anos, as duas. Eu, inicialmente, com aquelas perguntas que eu falei no começo, né? Como é que é a língua no tempo, como ela vai se desenvolvendo. E depois de muito tempo trabalhando com isso, surge a pergunta, ou pelo menos surgiu para nós. Esse material que a gente tem para estudar a língua no tempo são os textos escritos em outras épocas.